Berlin, diesen wunderschönen Abend. Eu, casada com berlinense, sempre ficava no muro e olhava para Berlim Oriental de pedestais. Em 9 de novembro eu estava na Glüneburg e caminhei até a ponte, só podendo chegar até o meio. Meu marido não conseguia acreditar. O trecho é um pequeno relato de Nicola Brandt, uma entre as milhares de histórias de pessoas que foram separadas por um muro. A cada 5 anos, a Alemanha celebra a queda do Muro de Berlim. Através de uma revolução pacífica, o fato marcou o fim da Guerra Fria e iniciou a reunificação da Alemanha. Segundo os organizadores do Mauerfall 2024, o destaque das comemorações do 35º aniversário da queda do muro foi uma instalação ao ar livre, que se estendeu por uma faixa de 4 quilômetros ao longo de um trecho do antigo muro no centro de Berlim. Milhares de placas e cartazes com uma grande variedade de pensamentos e ideias que convergiam em duas palavras: liberdade e democracia. Pautas contemporâneas tão importantes atualmente tiveram um merecido espaço. Além disso, algumas exposições especiais foram montadas e vários locais icônicos da capital da Alemanha ganharam palcos como esse. Du bleibst für immer, die Alten sind voll mit unseren Bildern. In der Palestine. O Muro de Berlim, que começou a ser construído pela antiga Alemanha Oriental durante a Guerra Fria no ano de 1961, tinha quase 67 quilômetros de extensão e dividiu a cidade. Não existem números oficiais, mas o que se sabe é que um grande número de pessoas que tentaram passar para o lado ocidental nos 28 anos de existência do muro foram mortas. Mas muita gente conseguiu, e das maneiras mais inusitadas. Nos anos de 1980, a economia da Alemanha Oriental já estava mal das pernas. Com o passar dos anos, o fim do Muro de Berlim era questão de tempo. Mas, por incrível que pareça, a gota d'água foi uma confusão de informações, um engano da própria Alemanha Oriental. Na tarde de 9 de novembro de 1989, aconteceu uma coletiva de imprensa, transmitida ao vivo na televisão e no rádio. Günther Schabowski, que era porta-voz do Partido Socialista Unificado da Alemanha, anunciou uma decisão do Conselho dos Ministros de abolir imediatamente as restrições de viagem ao oeste. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Mas a notícia só deveria ser publicada no dia seguinte, para que todas as agências governamentais fossem informadas antes. Mas já era tarde. Depois da repentina e inesperada notícia, milhares de pessoas marcharam aos postos fronteiriços e pediram a abertura da fronteira. E o resto é história. Estou bem aqui, em cima, da marca aqui de onde o Muro de Berlim passava. No dia 9 de novembro de 1989,
as pessoas vieram para cá, para o portão de Brandemburgo, quando teve a notícia de que as fronteiras seriam abertas e de que o Muro de Berlim ia acabar. A multidão veio para cá, enfim, você já conhece, já tem visto as imagens por aí. E hoje, 35 anos depois, quando a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 9 de novembro de 2024, as pessoas voltam para celebrar essa data. Segundo os organizadores do evento, cerca de 500 mil pessoas prestigiaram o Mauerfall 2024. O portão de Brandemburgo recebeu esse palco gigante para um show, e o tema foi a liberdade. Hoje, o Muro de Berlim é um dos monumentos históricos mais visitados da cidade. Quase toda a estrutura foi demolida. Atualmente, pequenas partes podem ser vistas. A principal, a East Side Gallery, é considerada a maior galeria de arte ao ar livre do mundo. Com 1.316 metros de extensão às margens do rio Spree, em Friedrichshain, é o maior trecho contínuo do Muro de Berlim ainda de pé. Imediatamente depois da queda do muro, 118 artistas de 21 países começaram a pintar as paredes e a Galeria de Arte a Céu Aberto foi inaugurada oficialmente em 28 de setembro de 1990. Pouco mais de um ano depois, recebeu o status de memorial protegido, e algumas dessas pinturas são conhecidas no mundo inteiro. Berlim é uma cidade que respira história. As diferenças ideológicas gritantes entre Estados Unidos e a ex-União Soviética durante a Guerra Fria passaram a estar presentes em um mesmo território, achado ao meio sem qualquer critério a partir de 1949. O DDR Museum, que fica no centro de Berlim, conta a história de como as pessoas viviam na antiga Alemanha Oriental, durante um dos momentos mais polarizados da história. Através de diferentes objetos, reconstruções do lado oriental de Berlim, o espaço propicia aos visitantes o dia a dia dos alemães que viviam sob o antigo regime entre 1949 e 1990. Nesse QR Code, eu conto muito mais sobre essa e outras atrações da capital da Alemanha. Se eu fosse você, apontaria meu celular para a tela para aproveitar essas dicas preciosas. No DDR Museum, os visitantes podem entrar em um Trabant, o carro mais popular da época. Dá até para simular uma voltinha pelas ruas. No museu, você ainda consegue entrar em uma típica residência da Alemanha Oriental. Na cozinha, por exemplo, móveis e eletrodomésticos da época, além das louças e até os alimentos que eram consumidos. Uma viagem no tempo. Como eu disse, uma cidade que respira a história, o que nos dá a possibilidade de conhecermos de perto diferentes realidades através de tudo que a gente vê e sente. Em um momento global tão complicado de tanta intolerância, palavras como liberdade, união, paz e democracia não devem estar apenas em cartazes, mas também nos pequenos gestos do dia a dia e nas grandes ações. E aí,
Gostou do nosso vídeo? Se gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bora partir para o próximo destino porque você já sabe, né? Se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.